ele foi ousado dentro e fora de campo. Dono de um dos estilos mais marcantes do futebol brasileiro, Paulo César Lima, o eterno Caju, encantou com sua habilidade, desafiou padrões com sua atitude e viveu intensamente cada capítulo de sua história. Da infância na favela ao título mundial com a seleção de 1970, sua trajetória é marcada por genialidade, polêmicas e superação. E antes da gente mergulhar nessa jornada cheia de emoção, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente conta as histórias que o futebol não deixa esquecer. Vamos nessa? Início e carreira. Nascido na favela da Cocheira, no coração do Rio de Janeiro, Paulo César Lima cresceu entre campos improvisados e o sonho de transformar sua realidade. Desde cedo, carregava a ambição de vencer no futebol e tirar sua família da miséria. Ainda criança, teve seus primeiros contatos com o esporte jogando futebol de salão no Flamengo. E entre uma bola e outra, o destino começou a traçar o caminho de uma carreira lendária. Dos 10 aos 12 anos, morou em Tegucigalpa, capital de Honduras, onde o pai adotivo, Marinho Oliveira, comandava a seleção local. Lá, já treinava entre adultos, ganhando casca e experiência. Em seguida, mudou-se para a Colômbia, onde, ao lado do irmão Fred, jogou na primeira divisão aos apenas 15 anos. Isso mesmo, com 15 anos, já encarava profissionais nos gramados sul-americanos. Foi no Botafogo que Paulo César explodiu de vez. Revelado no fim dos anos 60, ele logo conquistou seu espaço no time principal. Com um futebol provocador, dribles afiados e muita irreverência, chamou a atenção de torcedores e críticos. Em 1967, aos 18 anos, já levantava taças como a Taça Guanabara, marcando 3 gols na final contra o América. No mesmo ano, foi campeão carioca e também da Taça Brasil, de 1968. E foi também nesse período que vestiu a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. Mas foi em 1968 que nasceu o apelido que o acompanharia por toda a vida, Caju. Voltando dos Estados Unidos com os cabelos pintados de vermelho, em apoio ao movimento dos Panteras Negras, Paulo César chocou o mundo do futebol e deixou claro que, além de craque, era também um símbolo de atitude e posicionamento político. Aos 21 anos, disputou a Copa do Mundo de 1970, no México. Era reserva naquele timaço liderado por Pelé, mas, mesmo do banco, fez parte de um dos maiores esquadrões da história. Após o título, uma declaração polêmica contra o Botafogo causou desconforto, mas foi rapidamente contornada. Em 1971, após a perda do Carioca para o Fluminense, uma jogada ousada, quando fez embaixadinhas diante dos adversários, acabou sendo vista como desrespeitosa. O clima pesou e ele deixou o clube. Seguiu para o Flamengo, onde jogou até 1974 e participou da Copa do Mundo na Alemanha como titular da seleção. No total, foram 77 partidas pela seleção brasileira e 17 gols marcados. Ainda jogaria no exterior, pelo Olympique de Marseille, onde finalmente assinou um grande contrato e fez uma de suas melhores temporadas, com 18 gols em 1975. De volta ao Brasil, brilhou no Fluminense e fez parte da lendária máquina tricolor, vencendo os campeonatos cariocas de 1975 e 1976, e enfrentando times europeus com categoria. Passou ainda por Vasco, Corinthians e Grêmio, onde viveria um dos momentos mais importantes da carreira, o título da Copa Intercontinental, em 1883, contra o Hamburgo da Alemanha. O vício em drogas. Depois de encerrar a carreira nos gramados, Paulo César Caju viveu um dos capítulos mais sombrios de sua vida. Entre 1985 e o ano 2000, mergulhou em um ciclo profundo de autodestruição, dominado pelo álcool e pela cocaína.
Foram 15 anos de excessos, perdas e consequências duras. Nesse período, Caju chegou a perder 2 apartamentos e, em um momento simbólico e devastador, vendeu a própria medalha de tricampeão do mundo pela FIFA, além de uma miniatura em ouro da histórica Taça Jules Rimet. Em meio a esse cenário conturbado, sua trajetória virou tema de um documentário lançado em 1997, pouco antes da Copa do Mundo da França, em 1998. Sem entrevistas formais, o filme mostrou 10 dias da sua rotina como ex-jogador. Ao longo da produção, imagens raras e jogadas mágicas relembravam a grandeza de sua carreira, enquanto a realidade atual contrastava com o brilho do passado. Mas, aos poucos, Paulo César foi reencontrando o equilíbrio. Em 2005, foi homenageado pelo Botafogo, clube que o revelou, com o lançamento de uma camisa comemorativa com seu nome e o número 11 às costas. 3 anos depois, em 2008, passou a escrever para o Jornal da Tarde, toda terça-feira, onde prometia e cumpria soltar o verbo com sua visão crítica e afiada do futebol e da sociedade. Em 2016, um reconhecimento internacional marcaria seu nome mais uma vez. Paulo César Caju foi condecorado com a medalha da Légion d'honneur, a mais alta honraria concedida pelo governo francês. A medalha foi entregue pessoalmente pelo então presidente François Hollande, em uma cerimônia no Rio de Janeiro. Em 2020, voltou a ocupar espaço na mídia esportiva ao se tornar comentarista da Super Rádio Tupi, levando sua visão única e irreverente ao microfone. E em 2023, mostrou que ainda queria participar ativamente da sociedade. Filiou-se ao PSDB, entrando oficialmente no cenário político. De ídolo nos gramados a sobrevivente fora deles, a história de Paulo César Caju é um retrato visceral do que o futebol pode dar e do que a vida pode tirar. Mas também é uma história de resistência e de renascimento, fortuna e patrimônio. Apesar de ter vivido o auge em uma das épocas mais lendárias do futebol brasileiro, Paulo César Caju não acumulou grandes fortunas como muitos jogadores da atualidade. Durante sua carreira, brilhou em clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio e também teve passagem pelo futebol francês, no Olympique de Marseille. Mas, mesmo com tanto prestígio e talento, Caju não conseguiu transformar isso em estabilidade financeira sólida. Boa parte dos ganhos obtidos como jogador foram perdidos durante o período em que enfrentou dependência química, entre os anos 1985 e 2000. Nesse tempo, viu seu patrimônio desmoronar. Vendeu imóveis e até itens históricos, como sua medalha de tricampeão mundial e uma réplica da Taça Jules Rimet, ambas entregues pela FIFA. Hoje, aos 75 anos, Paulo César vive de maneira mais discreta e consciente. Com rendimentos vindos de sua atuação como comentarista, eventuais participações em eventos esportivos, homenagens, além de direitos de imagem ligados à seleção brasileira e às campanhas históricas da Copa de 1970 e 1974, estima-se que sua fortuna atual seja modesta, girando entre 800 mil e R$ 1 milhão, segundo projeções de jornalistas e fontes próximas ao ex-jogador. Mais do que dinheiro, Caju conserva o respeito da história e de quem ama o futebol. Seu maior patrimônio talvez seja justamente esse: o legado eterno de um craque que marcou época, com irreverência, ousadia e muito talento. Casa e carro. Após anos turbulentos marcados por perdas e recomeços, ele encontrou certa estabilidade. Sua residência atual é um apartamento simples, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, bem distante do luxo que muitos imaginam quando se fala de um tricampeão do mundo. Nada de mansão em condomínio fechado ou cobertura milionária. Caju optou por viver de forma mais modesta, valorizando a tranquilidade e a proximidade com sua história e suas raízes.
Em relação ao carro, a escolha também segue a linha da simplicidade. Nada de super esportivos ou carrões luxuosos. Seu veículo do dia a dia é um modelo popular, discreto e funcional, suficiente para conduzi-lo aos compromissos e ao trabalho como comentarista esportivo. Longe de ostentar, Caju parece ter encontrado na humildade uma nova forma de viver, com menos excessos e mais consciência. Legado. Hoje, longe dos gramados e das manchetes diárias, Paulo César Caju segue sendo uma voz ativa no cenário esportivo. Superou os fantasmas do passado e, com a mesma personalidade forte que o consagrou nos tempos de jogador, agora atua como colunista da revista Placar, onde escreve com liberdade, opinião e, acima de tudo, vivência. Seus textos carregam a autenticidade de quem viveu tudo intensamente: a glória, a queda e o renascimento. Caju é, acima de tudo, um sobrevivente. Um craque que fez história com os pés, mas que hoje marca presença com as palavras. E se você gostou de conhecer essa trajetória cheia de reviravoltas e lições, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você encontra sempre histórias reais de grandes nomes do nosso futebol. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!